Acabei de correr 2 provas em 2 dias. No sábado, contra-relógio, e no domingo, a resistência. E estes 2 desafios me trouxeram alguns insights bem interessantes para compartilhar com vocês. E não é sobre falta de potência, é sobre falta de 5 variáveis que ninguém te ensina e eu vou te entregar nos próximos 10 minutos. Se você corre prova, participa de desafio, competição ou até mesmo pelotão, vale a pena ficar até o final e prestar atenção. Isso aqui vai economizar meses do seu ano. Na minha opinião, existe uma forma errada de pensar sobre uma prova, uma competição, um desafio, que é achar que você pedala o mais forte possível do início ao fim. Essa é a estratégia, é você fazer do início ao fim o mais forte que conseguir. Só que uma prova é como se fosse como, sei lá, uma ampulheta. Você tem uma quantidade fixa de areia para poder descer. E a ideia é que você consiga gastar o seu último grão de energia, o seu último grão de areia no final, no sprint final. Trazendo para um desafio, uma competição, uma prova de 100 km, a ideia não é você gastar toda a sua ampulheta no quilômetro 20. É como eu falei, é você gastar o último grão de energia no último quilômetro. E aí, trazendo para a competição que eu disputei, no sábado eram 12 quilômetros de contrarrelógio. Então vamos supor que eu calculei que eu iria fazer ali 16, 17 minutos. A ideia é que eu gastasse toda a minha ampulheta, toda a minha areia em 15, 16 minutos. Já no domingo, que a prova tinha 110 km, a gente ia gastar mais ou menos ali 3 horas, tá vendo como a estratégia é a mesma ampulheta, é o mesmo Igor. Só que a estratégia para que eu gaste a energia em 110 km é diferente. A estratégia tem que ser diferente. E você concorda comigo que se você utilizar a estratégia que você fez no sábado não funciona no domingo? É a mesma forma como, por exemplo, você pode tratar os seus treinos. O treino seu em pelotão que dura 50 km não é a mesma tática, a mesma estratégia que você vai utilizar num ultra desafio. Tivemos agora um assessorado que ganhou o Atacama Spirits. O Atacama Spirits é uma prova de ultra distância, né? Foi o Edu Cara de Barro, vocês devem conhecer aqui no YouTube. Ele participou de uma prova de ultra distância no Atacama, no deserto do Chile, e ele foi o campeão geral. Só que a estratégia que nós montamos para ele não pode ser uma estratégia que eu utilizei, por exemplo, no contrarrelógio. Tem que ser algo pensado, já que é por etapas, porque cada detalhe importa. E quer ver um detalhe muito importante? Quando você vai para a largada, o que acontece? Muitos dos meus assessorados, eu também, porque eu participo de competição, você já percebeu que a sua frequência cardíaca ela fica maior pré-competição? Por quê? Porque antes da competição, o seu corpo ele não sabe se você vai participar de uma competição, se você vai somente treinar, se você vai estar fugindo de um leão. E o que acontece? A adrenalina aumenta muito, cortisol aumenta muito, como se o que fosse acontecer na sequência, no caso a largada pra gente, fosse uma ameaça. E o resultado é que a gente acaba se desgastando antes mesmo de começar a prova, por incrível que pareça. E aqui vai 2 dicas muito simples. Antes mesmo de você aquecer pré-prova, e eu vou te dizer o porquê aquecer, o legal é você fazer, eu vou estar deixando aqui do lado, exercícios de ativação neuromuscular. São exercícios que não é para você te desgastar, mas ativar os músculos. Que, por exemplo, o glúteo máximo, o glúteo médio, ativar músculos que demoram muito ali a aquecer, e aí você faz essa ativação neuromuscular com aqueles mini band. É simples, barato de se ter. Vou estar deixando aqui do lado o vídeo de eu instruindo a Mariana fazendo esses exercícios com mini band, ou então outra assessorada pré-contra-relógio, a Aninha, fazendo também com essa mini band. E aí, após você fazer esse aquecimento neuromuscular, a ideia é que você faça um aquecimento mais sério. Vou estar deixando aqui em algum canto da tela um aquecimento que eu estruturo, que é um aquecimento para você ativar a sua parte fisiológica, você estar preparado para o desafio. Você fazendo esses 2 passos, essas 2 etapas antes de uma largada, independente do seu objetivo, você tira 90% ali do desgaste, da adrenalina só de estar esperando a competição, porque você aquece, você prepara o seu corpo para o que tem por vir. E não é só fisicamente, é mentalmente também. Você relaxa, a ansiedade diminui. E Igor, ok, vamos direto ao assunto. Qual foi então a estratégia do sábado, qual foi a estratégia do domingo, já que são provas diferentes, táticas diferentes, gasto de energia diferentes? A ideia do sábado, por exemplo, já que são 12 km, é você ser muito intenso, concorda? Por isso que eu criei esse chartzinho aqui, com base na fisiologia, não foi só para mim, mas para os assessorados que iam participar. Então, assim, por exemplo, eu uso potência, o meu FTP é X, estruturei com base em cima do meu FTP. A pessoa não utiliza FTP, utiliza frequência cardíaca, eu utilizei com base no linear, que a gente estrutura as zonas de frequência cardíaca. Esse que está aparecendo aqui na tela é um exemplo de um chart que eu estruturei, e aí você pode estar se perguntando, eu estou vendo aqui que no gasto de energia está em 3 partes. Por que dividir um contrarrelógio tão curto, de 12 km, em 3 partes? E esse truque é um truque mental que eu utilizo demais. Aí você pensa assim, pô, Igor, em 12 km você divide em 3 partes. Pois é, esse é um truque que foi mais difundido no ciclismo na era da Sky. Sky, para quem não lembra, foi uma equipe ali de 2010, foi criada em 2008, se eu não me engano, que tinha como diretor o Dave Brailsford, e ele pregava os ganhos marginais. Se a gente conseguir ali fazer com que seja 1, 2, 3, 4, 5% mais eficiente, vamos trabalhar para que você melhore e seja 1 a 5% mais eficiente. Então, os ganhos marginais eram muito levados em conta.
E aí foi mais difundido com Bradley Wiggins, porque ele é um especialista de contrarrelógio, foi campeão olímpico na pista, foi campeão do Tour de France. E como isso funcionava? Ao invés de você encarar, por exemplo, uma prova de 200 km, pum, 200 km, ou então um contrarrelógio de, pum, 12 km, a ideia é você fatiar em pedaços. Do tipo, ó, eu vou fatiar cada 1 km, então são 12 pedaços, só preciso, aí você usa muito mental, só preciso ir forte nesse quilômetro. Aí passou o quilômetro 1, agora o quilômetro 2, preciso ir mais forte só nesse quilômetro 2, depois acaba. Aí chega no quilômetro 3, eu preciso ir mais forte só nesse quilômetro. Um exemplo é basicamente isso. Isso tem um nome científico, se chama chunking. Eu vou estar deixando algum estudo aqui na tela para vocês terem como referência, e é comprovado cientificamente que se você divide em pedaços, você aguenta mais a dor. Um exemplo prático, se você está numa subida de 10 km, tem a subida dura, você concorda que se você utilizar os 10 km, do tipo assim, putz, tem 10 km, você concorda que no quilômetro 1 já pesa um pouco mental? Porque se o quilômetro 1 você já vê que você está com dificuldade, você olha, pô, faltam mais 9 km. É um desafio mental. Agora, para e pensa, nesses mesmos 10 km, se você fatorar isso do tipo, vou a cada 2 km, ou então você pode criar uma referência, no quilômetro 2 tem uma cachoeira, no quilômetro 4 tem um restaurante. Aí você vai, não, só vou até aquela cachoeira nesse ritmo aqui. Não, agora eu só vou até o restaurante nesse ritmo aqui. Você concorda que você consegue suportar mais a dor, porque você traz o seu desafio momentâneo ali para mais perto, para algo mais palpável, algo mais realista. Então você consegue trabalhar um pouco essa percepção de esforço. E Igor, então qual foi a estratégia de domingo? Eu combinei com meu parceiro de equipe, inclusive nós fizemos o primeiro e segundo, deu super certo a competição. Dividi em 3 pedaços, a mesma estratégia do contrarrelógio, só que um pouquinho diferente porque tem um pelotão, então a dinâmica é diferente. O primeiro terço da prova, vou estar deixando aqui na tela, era meio que descendo. O segundo terço da prova é plano e o terceiro terço, uma subida com a chegada. 110 km eram mais ou menos 5 voltas nesse circuito de 22. Então a ideia era fazer com que nesse meio termo, nesse segundo terço, eu pudesse atacar para que eu andasse o máximo de tempo escapado, fazendo com que ou o pelotão perseguisse, ou então os atletas, os adversários perseguissem, ou então saísse alguma fuga, e foi o que foi. Eu fiquei na fuga, se eu não me engano, por 68 km, tentei fugar e tal. E eu acabei sendo incorporado ao pelotão de novo, faltando uns 15 km para chegar, o Marino atacou e ganhou. Então essa foi a estratégia. Mas qual foi a estratégia do Marino? Que foi o que ganhou? Eu acabei, depois chegando no pelotão, e fiquei em segundo. A estratégia dele era, Marino, economize o máximo de energia que você puder, porque assim, se você está num pelotão e você está ali entre a quinta roda, 10ª roda, 15ª roda, você economiza muita energia. Concorda que 110 km, quanto mais energia você puder salvar para o último terço da prova, para os últimos 20 km, 30 km, melhor é? Porque na verdade quem ganha uma prova não necessariamente é o cara mais forte, mas quem soube economizar durante o percurso. Ah, Yuri, então eu só vou ficar de roda. Ok, depende sempre da sua estratégia. A minha estratégia, imagina se eu tivesse escapado, teria dado certo. Mas você tem que tomar cuidado também, porque mesmo de roda existe um efeito sanfona. Porque pensa assim, num pelotão, o cara que está em último, você concorda comigo que o cara que está em primeiro acelerou e o pelotão todo funciona como um efeito sanfona, que o último só vai pegar o ritmo que o primeiro produziu quando todos já tiverem acelerado, então existe um delay, e esse efeito sanfona faz com que os últimos, a rabeta do pelotão, gaste muito mais energia. E é por isso que eu tenho que reiterar, cuidado, o posicionamento funciona e funciona muito. Então você nunca pode estar sempre na rabeta do pelotão, você tem que estar ali no meio ou na parte da frente tentando economizar o máximo possível. Igor, então como que você andou 68 km escapado? Aí entra a parte da nutrição, que a nutrição, você pode ter treinado o máximo que você puder, você pode ser um cara muito diferenciado, mas se você não tiver energia para sustentar o ritmo que você impôs, ou você for impor, de nada adianta. Você concorda comigo? Se você quebrar durante o percurso, de que adiantou o treino? De que adiantou sua estratégia? Então a parte nutricional é extremamente importante para que você tenha uma manutenção. O que é manutenção? Para que você tenha o mesmo desempenho, a mesma ampulheta do início ao fim, para que no meio, pode ocorrer, no meio do percurso, a sua ampulheta comece a descer mais rápido que o ideal, entendeu? Então a parte da nutrição entra como um fator fundamental. E por isso a importância de você ter um nutricionista, ou então seguir um direcionamento, uma diretriz de uma nutrição adequada para você. Eu gravei um vídeo na hora que eu estava explicando a estratégia pro domingo, para a galera da assessoria entender um pouco sobre o que é estratégia e tal no ciclismo, de como utilizar o VIX Nutri, que é o aplicativo da VIXCC voltado para a parte da nutrição. Eu vou estar deixando esse vídeo, ele não é aberto nem nada do tipo, mas só para vocês entenderem um pouco como funciona. Saindo aqui, indo para a parte nutricional, isso aqui é o que eu separei para amanhã. Mariola, sneakers, pé de moleque. E eu utilizo o app da VIX Nutri, da VIXCC, e eu coloco aqui, por exemplo, o meu perfil, o meu peso, meus watts, qual que é a minha tolerância média de carboidrato, que ele precisa dessas informações. Eu coloquei aqui, eu consigo cadastrar os alimentos. Então, cadastrei aqui pé de moleque, que eu tenho mais ou menos uns 12, sneakers tenho 3, e que Mariola tem mais ou menos umas 10. Eu vou comer outras coisas, mas eu vou ser mais com isso daqui para vocês entenderem. Aí eu coloco aqui, ó, vou fazer uma duração pedal, no caso vai ser uma prova de 3 horas, coloquei nível prova, coloquei que a temperatura vai estar ideal amanhã, mais ou menos a média de 15 a 28 graus, um lanche leve antes ele calcula aqui minha estratégia. Aí ele recomenda aqui 90 gramas de carbo por hora, aí aqui a quantidade de sódio que eu devo consumir, o quanto de sódio eu devo perder durante essa prova, e aqui quantas garrafinhas eu vou precisar. Vou precisar de 5 garrafinhas, legal, você que eu posso alinhar com o staff.
staff. Obviamente, minha bike só não cabe 2 garrafas, então durante o percurso eu vou precisar receber mais 3 garrafas, então vou avaliar isso com o staff. E em que momento eu devo consumir as águas, tá vendo? E aqui também, em que momento eu devo consumir o que eu tenho disponível de gel, de alimento, que eu cadastrei antes. Eu consigo cadastrar, eu vou comer tanto de mariola, tanto de pé de moleque, e aqui é a quantidade, o tempo em que eu devo consumir pé de moleque e tudo mais, os sneakers no final, mariola, e aqui é a lista pra levar. Ele me dá, se eu precisar de 5 garrafas, se eu precisar de 2 pé de moleque, 3 sneakers, isso aqui eu consigo editar. Se eu quiser, por exemplo, comer mais mariola do que pé de moleque, então se eu quiser, eu tomo mais gel ao invés de comer isso aqui. E aí dá o pós-treino também. Bem legal, né? Então, é o que eu digo. Sempre planejar, viu? Não seja só a parte nutricional, mas a parte tática, a estratégia de se a gente vai fazer, por exemplo, temos que fazer ultra desafio. Então, não só nutricional, mas sem entender em qual momento fazer força, tudo isso conta. E tudo isso que eu te falei, pace, aquecimento, posicionamento, essa parte nutricional, é o que a gente chama, é o que eu chamo na VixCC, de detalhes que são invisíveis na parte da preparação. É o que separa o ciclista que treina bem, mas compete, participa de desafios mal, do que treina bem e compete bem também. Porque no final das contas, é tudo uma engrenagem. A engrenagem da nutrição tem que estar certinha, a engrenagem da parte tática tem que estar certinha, a engrenagem da parte estratégica tem que estar correta, a engrenagem do seu treinamento tem que estar ok também. E se esse vídeo te abriu a cabeça, te fez pensar de uma outra maneira, deixa seu like, deixa aqui seus comentários. Você se inscrever é muito importante para que eu continue esse trabalho. E semana que vem tem mais. Bora continuar pedalando com inteligência. Um abraço.